E continua com a palavra agora com o processo 123.910. Excelência, nós pediremos para tirar de pauta esse processo, uma vez que não foi publicado o nome dos advogados, então retornaremos ele na próxima sessão. Pois não, retirado de pauta e peço que a Secretaria corrija. Passamos ao processo 132.530, que continua ainda o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Inspeção na Prefeitura do município de Jordão para verificação do cumprimento dos limites de despesa de pessoal. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico, isso é referente ao terceiro quadrimestre de 2018, informando que ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor foi citado, aduzindo em síntese que o excesso com gastos de pessoal são anteriores ao início da sua gestão, por ano tem adotado medidas para adequação da folha. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico conclusivo, onde foram analisadas as razões justificativas do gestor, concluindo que, apesar da alegação e dos esforços do gestor para diminuir o percentual com gasto de pessoal, não logrou êxito, chegando então a 69,73%. O novo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou no processo. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto a partir de comunicação interna da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, noticiando os municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido. A análise técnica procedida constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de Jordão se encontrava acima do limite máximo permitido durante todo o exercício de 2018 e que não foi possível atestar o percentual da despesa com pessoal, pois o gestor não tinha encaminhado até aquela data as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do município referente ao mês de dezembro. Citado, o senhor Elcio de Limas Farias, prefeito, apresentou defesas folhas 25/29. Relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 36/39, o processo chegou no MPC em 4 de dezembro de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101/2000, artigo 20, inciso 3, a linha B. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos da previsão constante no artigo 23 do mesmo diploma legal. Em consulta feita ao sistema CIPAC deste tribunal, observa-se que no segundo quadrimestre de 2018, o município de Jordão apresentava gastos com pessoal da ordem de 62,85% da sua receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre, um acréscimo para 69,73%. Como levantado pela área técnica no processo número 23.322/2016-50, já julgado por esta Corte de Contas, e acórdão número 11.247/2019, plenário, o município, em análise, já vem sendo notificado para promover redução das despesas, demonstrando que descumpriu determinações e não adotou medida suficiente para modificar a situação de excesso apurada. O processo em análise diz respeito ao terceiro quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reduzir o limite da despesa total com o pessoal, ficando no patamar de 69,73%. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Aplicar multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028/2000, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais descritas neste parecer. 2. Notificar a origem para que, em prazo a ser reassinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com pessoal, conforme disciplinado no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, então, pela aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, no valor de R$ 14.280,
nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com pessoal constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela notificação do gestor para a adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com pessoal ao estabelecido no artigo 20, inciso 3, da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamento à DAF para acompanhar as medidas tomadas por aquela prefeitura a este respeito para a obrigatória redução das despesas de pessoal, do Executivo, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Jordão e Presidência do Tribunal de Justiça, para as providências que entenderem pertinentes, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, Excelência. Conselheiro Acompanho o voto, senhor Ribeiro, presidente. conselheiro Polanco. Acompanho. Conselheira Dulcineia. Senhor presidente, a minha interpretação nesse caso também diverge de todos os conselheiros aqui. Eu aplico nessa hipótese que, embora o percentual dele, do último apurado, dá até maior que o MP citou, dá 70,84 na última verificação no sistema, que realmente modifica, viu, doutor João? Sempre modifica, não é erro do Ministério Público, não. Mas o sistema atualizou, deu 70,84. Nessa situação aqui, realmente está altíssimo. Mas ele ainda tem, né, o benefício do artigo 66, e então a multa aqui, no meu entendimento, seria para o primeiro quadrimestre de 2019, nesse caso aqui é o terceiro de 2018, e nessa hipótese eu não aplico a multa. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu continuo com aquele voto da notificação para que o prefeito